Fala galera, beleza? Agora temos live com Fabão Segurador, vulgo Fábio Holder. E aí Elias, beleza? Tranquilidade. Rapaziada chegando aí, BM Antunes tá aí, Danilo também, Juju Marra tá aí. Vamos ver se o Fabão chama pra participar aí. Cadê Fabão? Cadê Fabão? Chegou! O monstro chegou. E aí? E aí? Bom? Bom, como é que você tá? Beleza, velho. Tá cansado? Porra, cara, tô de boa já. Ontem eu dei uma descansada, mas tamo aí. E aí, o que tem feito de bom nessa quarentena? Flexões? Cara, pior de tudo, eu tô trancado em casa já. Vocês aí em São Paulo estão na moleza, né? Vocês foram fazer quarentena só por agora. Velho, aqui em Brasília, o governador aqui de Brasília foi o primeiro a fazer as quarentenas, velho. Eita! Tem uns 20 dias que eu tô aqui em casa, que eu só saio pra ir na casa dos meus pais, pra sair um pouco de casa assim. Tá foda, velho. Ficando doido. Caceta, eu tô ficando meio maluco também. Eu acho Você que tá faz uns quanto 10 tempo dias. trancado? Faz uns 10 dias que eu tô trancado. Quando eu percebi que era meio que uma tendência, eu falei, eu vou antecipar essa porra. Porque como eu trabalho com internet, eu posso, né? Então, Sim. só por poder eu já decidi me isolar. Lá na Inside a gente tá trabalhando cada um da sua casa. Nossa. Só que o foda é que o escritório ficou pronto no sábado, velho. A gente gastou uma grana, fizemos um escritório muito pica. Ficou pronto sábado e ninguém pôde ver como é que ficou. Então a gente tá se coçando. Provavelmente a gente vai fazer mais uma semana de quarentena e depois a gente já volta, cara. Você tá pensando em voltar quando nessa porra? Cara, o meu escritório fica aqui em casa mesmo, né? Então, assim, eu tô de boa. A hora que der pra voltar, eu volto. Mas eu tô ficando meio doido, porque a academia fechou. Aqui no meu prédio, a academia do prédio fechou A minha também. também. Eu não tô querendo sair pra pedalar, porque vai que eu sou atropelado aí, vou ter que ir pro hospital. Então, assim, tá foda, cara. Mas vamos ver, vamos ver. Tamo aí, né? Você fez uma live de 5 horas, procede? Fiz, cara, fiz uma live de 5 horas, velho. Dos alunos do seu curso, é isso? Foi da Masterclass que eu fiz. Não, e o pior, eu tinha preparado 200 slides, né, pra parada. E aí, Tranquilo. e aí eu tava com medo de dar pouco tempo, porque a Masterclass eram 3 horas. Tinha Uhum. que ter 2 horas de live e 1 hora de pergunta e resposta no final. Aí eu falei, cara, vai passar rápido, né? Tipo assim, 2 horas eu acho que eu fiquei com medo de terminar antes. Cara, quando eu fui ver já tinha tipo 3 horas, não tava nem na metade da parada. Aí você deu uma Aí eu falei, cara, eu já tô aqui, foda-se. Aí começou 8 da noite e terminou 1 da manhã. Caralho. Meu, às vezes eu faço umas lives na Inside de 1h30, quase 2 horas, velho. Eu saio burro pra cacete. Não, sim, aí eu terminei 1 da manhã, cara. Eu tava tão. Pilhado. Porque, por 5 horas falando, eu deitei pra dormir, eu tomei um banho, deitei pra dormir e fui dormir 4 da manhã, deitado assim, olhando pro teto de coisa. Aí ontem eu fiquei acabado, cara. Ontem eu fui dormir tipo umas 8 da noite, acordei 10h30 da manhã hoje. Uhum. A gente ia fazer uma live ontem. O Fabão falou, mano, tô zoado. Eu falei, velho, manda pau. E aqui estamos. Fabão Segurador, meu amigo. E os investimentos? Eu vi que você fez um vídeo lá no seu YouTube botando a grana inteira lá na carteira. Aqui é all-in, né, garoto? Aqui 100% renda variável, sempre aportado e aportando. Esses dias eu achei aquele estudo que a primeira vez que eu tinha ouvido falar foi no seu canal. Aquele estudo que compara o dollar cost average com o buy the dip, né? Que mostra que mesmo que você acerte um vale entre 2 picos, que não ganha de... Nossa, o mano sacou um galão de 7,5 litros. Caralho! Ai, ai. E aí eu fiz um vídeo e soltei lá dentro da Inside falando exatamente isso. Ó, você tem que estar sempre investido e investindo. Você também tá nessa linha, Fabão? Sim, sempre, cara, sempre. Eu vou confessar que, cara, desde toda essa queda eu não fiz nenhum aporte, cara. Nenhum aporte.
porque eu ia começar a aportar essa semana, só que eu tô numa correria tão louca aqui, tava preparando a Masterclass, tô preparando o lançamento da próxima turma do curso, que eu simplesmente, cara, não tive tempo de fazer o aporte direito. Eu falei assim, cara, espera passar isso tudo e aí eu vou, assim que eu conseguir aqui, eu faço meu aporte de boa. Mas, tipo assim, também eu tô evitando um pouco. Eu acho que é importante investir sempre, com certeza, né? Tem que investir sempre, porque assim, não adianta você ter a questão da reserva de oportunidade, né? Tipo assim, a bolsa caiu, quando a bolsa saiu de 100, 120 para 100, a galera já saiu tirando dinheiro de tudo quanto é lugar para botar na renda fixa, ou na renda variável, né? E aí a renda variável só despencou depois. Então, assim, é importante ter a frequência dos aportes, porque você tem que comprar nas baixas, tem que comprar nas altas e tem que estar sempre comprando. Não adianta também só comprar na alta, né? Cai e aí não compra e só compra lá em cima. Não adianta, tem que estar sempre comprando, sempre seguindo o plano. E eu acho que se a pessoa tem uma reserva de emergência, eu acho que ficou muito evidente essa questão da importância da reserva de emergência agora, né? Porque ninguém nunca espera, vou fazer reserva de emergência porque tô aqui com o meu emprego, tô de boa. Tem que ter uma reserva de emergência quem tem um emprego fixo ou quem, né, depende de uma fonte só de renda, porque se aquilo ali seca, aquilo ali seca, já era, né? Sim. Eu acho assim, no nosso caso, por exemplo, às vezes é mais tranquilo. Por exemplo, às vezes você tem várias fontes de renda diferentes, né? Então, assim, é difícil você perder toda a sua renda, por exemplo. Mas que às a vezes maioria uma das coisa compensa a outra, né? Exatamente. Tem a grana do YouTube, tem, enfim, as parcerias, tem você tem seus negócios, eu tenho meus negócios. Então, assim, tem várias fontes de rendas. Agora, quem tem só uma fonte de renda, é importante ter uma reserva de emergência, porque, assim, várias pessoas agora, por exemplo, já perderam emprego, né? E até quem é autônomo, a galera autônoma, muita gente ficou prejudicada, porque às vezes o cara é fotógrafo, por exemplo, ele não vai poder fotografar nada. O que ele vai fazer? Ou, por exemplo, tem um aluno meu que é músico. Ele falou, cara, ainda, graças a Deus que eu tenho reserva de emergência, porque meus próximos 20 shows foram cancelados. Sim. Sacou? E aí o cara não trabalha e não ganha. Não, e o que eu já fui músico, né? Tenho carteirinha dos músicos e tal. O que me espanta é ele ter reserva de emergência, cara. Eu acho que é o único músico no Brasil que tem reserva de emergência. Parabéns pro seu aluno aí. A galera perguntando se eu tô tomando água. Sim, já estou tomando água nesse momento. Já zerei uma garrafa ali de Blackão. Caralho. Fabão, da última vez que veio para São Paulo, não aguentou um dia. Foi a foda. gente encheu o rabo de uísque. No outro dia, eu falei, Fabão, cola aí na piscina, estamos tomando uns drinks. Ele subiu lá na piscina e falou, ô Pete, eu vou antecipar o meu voo, velho, porque eu não consigo te acompanhar. Não, e o dia que você tava com seus brother aí em cima na varanda, que eu cheguei lá, velho, eu só dei oi assim pra galera e fui dormir. O Fabão não aguentou 2 Tava dias. morto. Mas tá bom, é um bom profissional. Não, representei. Representou 2 dias e antecipou o voo, tá certo. Fabão, você pretende fazer algum novo investimento aí nessa... pelo fato de ter caído tudo, o risco sistêmico se mostrou, tem algum aporte que você falou, putz, essa empresa abriu uma janela de oportunidade, assim? Cara, eu acho assim, eu tô bem otimista em relação às empresas, as empresas não, primeiro, em relação a eu tava até conversando isso na live que eu tava agora com o Lucas, que eu tô bem otimista em relação com essa questão das quarentenas, sabe? Eu acho que as quarentenas não vão durar muito tempo por questão de colapso social, né? Sim. Como é que se diz? Esse luxo de poder trabalhar em casa, igual você tá aí, igual eu tô aqui, não é para todo mundo, não é a realidade de 99% dos brasileiros, né? E assim, primeiro, as pessoas que trabalham em empresas precisam muitas vezes ir para a empresa, não conseguem fazer home office. As pessoas que trabalham por exemplo, o cara tem
o cara vende cachorro-quente, o cara vende pipoca, o cara vende picolé na rua. Formalidade, né? Cara, se ele não sai para trabalhar, ele não tem dinheiro para comprar comida. Então, assim, eu acho que vai chegar num ponto que as pessoas vão falar, foda-se, porque acabou o dinheiro, né? Querendo ou não, as pessoas se ajudam de alguma forma. Eu acho que num curto prazo, essas pessoas que trabalham não vão passar fome, porque sempre tem um vizinho para ajudar, sempre tem alguém da família para ajudar, mas isso tem um limite, entendeu? Isso não pode ser uma coisa de 3, 4, 5 meses. Então, o meu chute é que as quarentenas não vão demorar tanto tempo. Mas eu não duvido nada do que o governo vai fazer, porque o governo pode botar o exército na rua obrigando a galera a ficar em casa, né? Então a gente sempre tem os dois lados da moeda. As empresas que eu gosto muito, que caíram muito, são as empresas de varejo, né? Arezzo, Renner. Via Varejo, você gosta? Magalu? Cara, Assim? eu não sou muito fã dela, não, mas assim, eu acho que é uma empresa até ok para ter ali como turnaround. Eu acho que é uma empresa que, se ela conseguir executar o turnaround, ela vai ser uma empresa muito bem sucedida. Sim, mas depende disso, né? E depende agora do comércio. Inclusive, eu acho que eles estão liquidando tudo do estoque deles, cara. Até troquei de celular. Né? Na quarentena, eu entrei aqui e falei, caralho, o iPhone tá mais barato no site do Extra, que é da Via Varejo, do que nos Estados Unidos, velho. Que porra é essa? Aí eu aproveitei para trocar de celular. Mas é uma empresa assim que eu acompanhava ela mais lá atrás, na época do grupo Pão de Açúcar, não porque eu tinha pessoalmente, mas porque na primeira instituição que eu trabalhei a gente tinha na carteira lá. E não acompanhava ela lá atrás. Depois que eu saí, eu parei de acompanhar porque eu também não tinha. Mas é uma empresa assim que eu acho que se ela fizer o turnaround vai dar muito certo. Assim, eu acho que é uma empresa que cabe muito bem numa alocação de turnaround. Eu acho que não cabe. É aquele negócio, né, Pete? Com disciplina, o cara pode ter a ação que ele quiser na carteira dele, ou a investidora. O que não dá é o cara, você vai abrir a carteira dele, tem lá Oi, Via Varejo, Tecnisa, Gol, Azul. Tipo assim, não dá para construir patrimônio só com empresa de turnaround, ou empresas que estão muito alavancadas. A base tem que estar muito sólida, né, Fabão? Tem que ter exatamente. Cara, eu tenho uma empresa que é muito pior que qualquer turnaround aqui do Brasil, que é a Tupperware. Tá ligado? Tupperware? Tem. Então, que é negociada lá nos Estados Unidos. Cara, é um turnaround, assim, bizonho. A empresa horrível. Assim, ela é uma daquelas empresas que ou vai quebrar daqui a um ano, ou quebra mesmo, ou a empresa faz um turnaround cabuloso. Então, eu tenho... Se depender do amor que minha mãe tem pelas Tupperware, faz o turnaround. Se eu contar isso para minha mãe, ela vai ser responsável pelo turnaround da Tupperware, velho. Porque às vezes eu pego umas Tupperware dela, esqueço de devolver, ela vem aqui em casa em plena quarentena, com risco de morrer para pegar as Tupperware. A galera aí, ó, com as Tupperware da sogra, tudo em casa, Tupperware da mãe, da avó. Da sogra pode. Da sogra pode. Fabão, estão perguntando aí, Grendene ou Arezzo? Acabei de ver. Cara, eu assim acho que são duas boas empresas, mas o business é totalmente diferente, né? Porque a Grendene ela é focada só na parte de fabricação, então ela só fabrica calçado. A Grendene ela é especializada além de calçados, né? Ela utiliza marcas terceirizadas, né? Ela tem até as marcas próprias dela, mas ela também foca muito no volume de fazer calçados muito baratos por causa do estilo de produção de calçado, do PVC e tudo mais. E os clientes da Grendene são os varejistas. Já a Arezzo, ao contrário, a Arezzo terceiriza a fabricação e ela fica com a parte de desenvolvimento de coleção. É mais ou menos um case parecido com o da Renner, né? Ela tem as lojas, mas diferente da Renner, ela tem uma boa base de franquias, de franqueados, onde a loja é franqueada, e ela terceiriza a confecção, mas ela desenvolve todas as coleções e tudo mais. Então, assim, são dois cases bem diferentes, e eu acho que não tem nenhum motivo se a pessoa que perguntou aqui, esqueci o nome, se você gosta, se você acredita que as duas empresas são bons negócios, não tem nenhum motivo para você escolher só uma ou só outra, né? Sim. Alguém mandou aqui, calma aí, que eu adoro as alfinetadas. Alguém falou, o Pinhachaca, falou, Pete, para de girar carteira. Isso se deve, Fabão, porque há 4 meses atrás eu troquei Suzano por Klabin, provavelmente.
comecei a olhar com mais carinho para a Klabin, porque ela tem um mix mais diversificado, né, de produtos, ela é menos dependente da celulose. Ela é menos alavancada também, É eu menos acho, né? alavancada, vem dando resultados melhores justamente porque ela agrega mais ao produto. E aí, o que acontece? Os meus primeiros cursos chamavam Buy e Foda-se. E as pessoas tinham a impressão que elas iam dar o buy e iam parar de estudar empresas, né? Estudar a empresa que investe e estudar a alternativa, porque o foda-se dá essa ideia, né? Do tipo, você trocou seu trabalho pelo da empresa e foda-se. Mas isso não significa que você não possa fazer substituições. O que me incomoda é quando a pessoa vende uma empresa porque, sei lá, ela chuta que subiu muito, fica com dinheiro em caixa esperando a próxima oportunidade. Mas você faz esse tipo de troca, assim, do tipo, sei lá, eu tinha Magalu, aí eu acho que Via Varejo vai fazer um turnaround mais bem sucedido, tá com, sei lá, o preço mais atrativo, qualquer coisa. Eu sei que você não olha muito preço. Você faz esse tipo de realocação no mesmo dia e também é rechaçado ou não? Cara, eu não costumo girar tanto assim a carteira, mas assim, só falando do seu exemplo, assim, eu acho que é super válido você, trocar a Klabin por Suzano, porque assim, primeiro que são empresas muito parecidas, né? Você não tá trocando farinha por, sei lá, por laranja, né? São empresas ali do mesmo setor, são empresas que se parecem, são cases diferentes, mas enfim, não vejo nenhum problema não. Cara, eu não costumo trocar muito os ativos da minha carteira, não. Mas, por exemplo, em 2018 eu vendi todas as estatais que eu tinha, que eram até posições bem antigas minhas de quando eu comecei a investir. Então eu tinha Semig, eu tinha BB Seguridade, eu tinha Banco do Brasil e eu tinha Petrobras. Eram as 4 que eu tinha. Eu nunca tive Vale, mas eu tinha essas 4 estatais. E eu decidi que eu não queria mais ter estatal na minha carteira de jeito nenhum. O que eu fiz? Eu fui lá, fui vendendo menos de 20 mil por mês, zerei minhas posições nas estatais, joguei no resto da carteira e pronto, né? Botei uma pedra em cima. Então, assim, eu acredito que você ficar girando a carteira inteira o tempo inteiro não é uma boa opção e até não é uma opção viável para o pequeno investidor, porque você vai ficar pagando imposto, né? A partir do momento que você tem um patrimônio acumulado maior, você vai ficar pagando imposto, você ficar girando muito. Girar muito, o que eu vejo que pode ser ruim é assim, toda empresa vai passar por um momento de dificuldade em algum momento. Nenhuma empresa todo trimestre melhora, né? Aí o cara vai lá e escolhe uma empresa que já está vindo com os resultados melhorando há vários trimestres. Aí ele investe. Aí a empresa tem 2 trimestres ruins, um pouco piores, né? Não é nem ruim, horroroso. Mas vou dar um exemplo. Por exemplo, M Dias. M Dias vinha a todo vapor e de repente teve um ano ruim. Mas o ano ruim dela continuou dando lucro. Foi bom. Então, só que o mercado precifica isso. Então a ação saiu lá de R$60 para R$30. Se você ficar girando a carteira toda hora que a empresa piora um pouco o resultado, você vai ficar só vendendo na baixa, vendendo na baixa, vendendo na baixa. Então tem que saber que as empresas todas têm elas são razoavelmente cíclicas, né? Obviamente que depende do setor e tudo mais, mas você não pode ter esse viés, mas fazer alterações pontuais na carteira, eu acho super válido, eu não vejo problema não. Até mesmo porque as empresas são... Só um outro parênteses. Por exemplo, eu tinha Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Na época que eu vendi o Banco do Brasil, só que eu sempre tive mais Itaú do que as outras duas. Na época que eu vendi Banco do Brasil por ser estatal, eu peguei a alocação de Bradesco e vendi também e botei Itaú. Então, assim, foi uma coisa que eu fiz ali em 2018. De lá para cá, eu não venho mudando tanto. Mas eu não acho que alterações pontuais, assim, ao longo do tempo, tenham problema, não. Exatamente. A galera tá perguntando de alguns casos que estavam fazendo um turnaround mesmo, não esse de M Dias que deu uma queda na lucratividade. Turnaround raiz, né? Raiz, aquela que tava na desgraceira, tipo o Santos Brasil. Porra, conseguiu sair do prejuízo, né? Aparentemente o Brasil estava fazendo acordos bilaterais e multilaterais com países mais decentes, que não eram só Venezuela e países com governo estranho, e aparentemente vai se lascar com o coronavírus. Você investe em cases mais delicados ou cases que dependem muito do comércio internacional, assim, que foram as que mais caíram provavelmente, né?
Cara, eu até fiz uma. Deixa eu abrir aqui pra gente botar uns números aqui. Ô, Eu fiz uma vai planilha. falar valores absolutos. Essa live vai bater 2.000 pessoas. Ó, eu fiz uma planilha das empresas que mais caíram desde o topo ali da bolsa, tá? Uhum. Tipo, do dia 23 de fevereiro ao dia 25. Não peguei sexta-feira. Peguei Mas. o drawdown. Vamos falar de Santos Brasil. Primeiro, eu não conheço muito do case, tá? Da empresa. Eu já olhei assim, já olhei release e tudo mais, mas eu não sou um profundo conhecedor. Mas ela é uma empresa que, assim, eu acho que ela tem bons drivers para fazer um turnaround. Que primeiro é a empresa não ser muito alavancada, não ter uma dívida muito alta, ela tem uma dívida equilibrada. Uhum. Porque, assim, é muito difícil uma empresa que está fazendo turnaround, ela ter um endividamento muito alto, porque ela não consegue equilibrar esse endividamento com emissão de ação, porque as ações estão lá embaixo. Então, teria que diluir todo mundo. Então, acaba que isso não é uma alternativa. Então, eu não gosto de turnarounds em empresas muito alavancadas. Sim. Eu sempre evito, porque o turnaround já é difícil. A empresa tendo lá uma lista gigantesca de credor em cima dela, acaba dificultando muito o processo. E tem um custo da dívida também, né? Também. Tem Então, que assim, turnaroundizar e pagar o credor. Aí é foda. Exato. Então, assim, eu tento evitar empresas de turnaround que tenham um endividamento alto. Esse é um ponto. Santos Brasil, eu não entendo muito do setor portuário, mas nos fundos de pensão que eu trabalhei, tinham os fundos tinham várias participações em outras operações portuárias diferentes. Uhum. E, cara, toda operação portuária que eu já tive a experiência de analisar, o negócio não funcionava, tinha que botar muito dinheiro. Mas, assim, eu não conheço muito. Não entendo muito do case, mas a Santos Brasil, eu dei uma olhada nela até na última live que eu fiz lá para os meus alunos, que o pessoal perguntou. Então, eu nunca tinha olhado e olhei. Então, assim, eu achei interessante os números, né? Ela vinha de uns prejuízos maiores ali de 2016, foi reduzindo, entrou no lucro, né? Deu lucro em 2018, lucro em 2019. Uhum. Então, assim, a parte dos números da Santos Brasil faria para mim ser um turnaround que eu olharia mais a fundo, tá? Olhando primeiro só os números. Agora tem que entender do negócio, e aí eu não sei dar minha opinião, porque eu não entendo do setor. Mas, assim, uma coisa que é interessante, Pete, eu separei as ações que mais caíram e as que menos caíram desde o topo da bolsa. Você tá rindo à toa, seu danado. Por quê? Sua maior posição é VEG ou não? Safado. Mas, assim, Quantos por cento é a sua maior posição em porcentagem? Oi? Quantos por cento é a sua maior posição em porcentagem? A minha, eu acho que é 6% de... tá perto, cara, tá perto de 6% de toda a minha carteira. Porque subiu muito e como eu não vendo, foi subindo e eu deixei lá, entendeu? Não vendi, não. Mas não é normal eu ter alocação alta assim, não. É meio que um ponto fora da curva na minha carteira. Tá. Mas, assim, vamos lá. Que a ação que mais caiu? IRB caiu 72%. Acho que o pessoal já está sabendo o que está acontecendo com o IRB. Vamos passar batido, né? Porque eu acho que não tem muito a ver com coronavírus. Tem toda aquela questão. Você tem ou não? Você não. Tá. Não. Mas, ó, caiu muito CVC, 69%. Mas, assim, é importante o pessoal entender que, ao mesmo tempo que o mercado derrubou em 70% as ações da CVC, o que acontece? As pessoas... Primeiro, o CVC teve toda essa questão de troca de CEO recente, né? Teve a questão de alguns valores que vão ter que ser ajustados contabilmente. Eu acho que 600 milhões dos resultados passados por causa de pagamento para fornecedor. Não sei, alguma questão assim contábil que tem que fazer um ajuste. E, além disso, as pessoas não devem viajar tão cedo, né? Porque, assim, mesmo o corona, além disso, impactou muito na CVC. Próxima ação foi da Moura do Belks, que é uma incorporadora nova na Bolsa. Caiu 70%, mas com a dívida extremamente alta, prejuízo em 2018. Gol caiu 67%. O Gol tem patrimônio líquido negativo, prejuízo 2018, 2019. Via Varejo caiu 65%, né? Voltou lá para perto dos R$4. Azul, Marisa. Marisa também, que era uma empresa que já não vinha muito bem, só tem loja em shopping. E aí os shopping tudo fechado. Então, assim, a grande lição que eu acho disso, né? Assim, só indo para o outro extremo agora. As ações que menos caíram. Carrefour, Raia Drogasil, Ipera, Vivo, Odontoprev, Transmissora Paulista, JBS, Camil, Rumo.
VEG, ENGIE, falando algumas aqui, né, no outro extremo, das que menos caíram. Por exemplo, a Brasil praticamente não caiu nada, caiu 7%, 8% nessa paulada toda. Então, o que eu acho que, assim, quando a gente fala de oportunidade, né, é uma oportunidade comprar CVC agora, ou comprar sei lá o que agora, só que você tem que saber que você tem um risco muito maior associado àquele ativo agora, né? A gente não sabe ainda quanto tempo que as quarentenas vão durar e nem qual que vai ser o impacto econômico nessas empresas da quarentena. Qual vai ser o impacto das quarentenas na Gol? Que já tem uma dívida gigante, prejuízo, teve que parar suas operações. Líquido negativo, os caralho. Então, assim, eu acho que eu até dei o exemplo lá na live que eu fiz, que eu falei o seguinte, é como os investimentos são tipo um castelo, né? Sua carteira de investimentos é um castelo e você tem que conseguir defendê-la de várias formas diferentes. Então, como é que você defende um castelo? Você bota um muro, uma muralha de 30 metros de altura, beleza. Outro jeito de você defender, você vai lá, bota um fosso em volta do castelo. Aí você bota os arqueiros lá em cima, bota um exército. Aí você vai lá, bota um dragão cuspindo fogo. Então, você tem vários ativos diferentes. Você comprar um ativo tipo agora, por exemplo, tipo a Gol, agora, é como se você fosse lá comprar um dragão com coronavírus. Sim. Você vai lá, compra baratinho o dragão com coronavírus, o dragão quase morrendo, que se ele não morrer, se ele não morrer e der tudo certo, você vai ter pagado barato num grande bicho lá que tá cuspindo fogo protegendo o seu castelo. Mas a chance dele morrer também aumentou. Então, a questão de preço, eu acho que é muito ligada a isso, né? Quando você compra empresas que são mais descontadas, empresas que têm upsides maior, não vejo problema investir nesse tipo de empresa, mas é preciso entender também que tem um risco maior daquilo ali não acontecer, daquilo ali não se concretizar, né? Sim. Então... O tio Rulli tá aí, velho. Fala, tio Rulli. E aí, tá bom? Seu carioca safado. Danérios. Cara, o que mais? Você tem alguma... eu sei que você não gosta de empresas muito cíclicas, né? Muito comoditizadas. Você gosta de empresas que agregam mais valor, digamos assim, ao produto, né? Que tem mais diferenciação de produto. O João tá perguntando aí. O João tá perguntando da PetroRio. Já vamos falar, já que você quer falar de commodities. Já puxa um gancho aí. Cara, PetroRio, o que acontece? Todas as empresas de petróleo, Petrobras, inclusive, estão sofrendo muito com o petróleo saindo de $80 para 20 e poucos dólares, né? Com essa guerra toda que está tendo lá no Oriente de briga de preço, baixando o preço aumentando a produção de petróleo e reduzindo o preço do petróleo no mundo inteiro. O custo de extração do petróleo lá na Arábia Saudita, como o petróleo é muito superficial, é de 3, 5 dólares por barril de petróleo. É muito baixo. Então, assim, se o petróleo tiver 10 dólares o barril, os caras estão ganhando muito dinheiro. Primeiro que só eles vão estar produzindo e vai ter uma margem ainda alta. As empresas aqui no Brasil, elas têm o que a gente chama de lifting cost, que é o preço para você tirar o petróleo lá de baixo do oceano até o navio, mais elevado. Então, no caso da Prio, é perto dos 20 dólares. Então, assim, ela ainda tem toda a outra operação, todas as despesas administrativas para pagar. Então, com o petróleo nesse preço, a Prio foi uma empresa que caiu bastante, né? Se a gente olhar aqui... Peraí. Petrobras, eu acho que no pré-sal consegue extrair a custo mais baixo, né? Pelo menos da última informação que eu tinha. Mas não é o único... A Petrobras não tem o único... Não é só pré-sal que ela extrai, né? Ela tem outros campos. E eu acho que a questão também da Petrobras que pegou muito, a Prio caiu 64% e a Petro caiu 52%. Eu acho que o que mais pegou na Petrobras foi por causa dos ativos que ela está preparando para vender, que aí com o preço do petróleo lá embaixo, esses ativos todos perdem valor também. Né? Então, as refinarias, a parte de transporte de gás, então, assim, tudo que ela estava preparando para vender também perdeu valor. Então, eu acho que foi um impacto meio que duplo. A Prio tem um endividamento na casa de uns 900 milhões hoje também, que ela ainda tem que pagar pela aquisição de alguns campos que ela fez. Então, é meio que essa sinuca de bico. Ela tem uma dívida que não é uma dívida tão baixa, o preço do petróleo despencou, e aí tem que ver como é que ela vai fazer para rolar essa dívida, né? Porque vai ter que rolar, é uma dívida de curto prazo, se não me engano, em um ano ela tem que pagar esses 900 milhões. Então, tá aí o risco, né? Tem que esperar o petróleo voltar e ver como é que ela vai rolar a dívida. Falando em risco, cara, acho que a gente poderia falar de uma queridinha, que, não sei, faz tempo que ninguém fala, faz tempo que eu fiz vídeo também, ninguém mais fala de Embraer. Aparentemente,
professor Alexandre Cabral está aí também. Aparentemente, a joint venture com a Boeing, que me parecia uma grande bênção que poderia acontecer, né? Diminuir os custos por causa da sinergia, que chegou meu whisky aqui. Pega lá, pega lá. Não, Pega não, lá não que vou eu vou respondendo o pessoal aqui enquanto você vai lá. Alô? Opa! Tá Qual descendo. setor está sofrendo menos? Então, eu acho que não teve nenhum setor que sofreu muito menos assim, mas se a gente pegar as empresas de saúde, Odontoprev, Hypera, Raia Drogasil, foram uma das que menos sofreram. As empresas de transmissão de energia também sofreram um pouco. Então, Taesa, Engie não é Sim. transmissão, né? Mas as empresas de energia mais consolidadas, elas sofreram um pouco, foram uma das que menos caíram aqui, né? Dos grupos. Sim. A SGT caiu pouco também. As seguradoras caíram até pouco. Porto Seguro também. Porque pensa, quem que vai bater carro em quarentena, né? Então, a Porto Seguro deve ficar com uma taxa de sinistralidade bem baixa o próximo trimestre. Mas eu diria que seriam essas, né? O coronavírus foi um risco meio que bateu em todo mundo, em todas as empresas de uma forma geral. Você sente que as empresas que mais caíram tá levando as pessoas a desbalancearem a carteira só para tentar comprar essas empresas e aí as pessoas vão acabar pegando uma faca caindo ou não? Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui no computador as empresas que mais caíram? Olha lá, tá vendo? Tipo, essas são as que menos caíram aqui, a tabelinha de retorno, tá vendo? A gente tem as que mais caíram aqui em cima e as que menos caíram. Beleza. Deixa eu chegar para trás aqui para ver. O que a gente pode reparar, qual que é a ideia disso daqui? É mostrar que as empresas que menos caíram, eu fiz uma tabelinha aqui falando do endividamento da empresa e do lucro. Bem simples. Se teve lucro em 2.000 pessoas, Fabão! Aê! Porra! Vai, Boa. continua, desculpa. Então, lá, eu fiz uma classificação aqui. Se a empresa teve lucro em 2018 e 2019 e se ela tem dívida baixa, moderada ou alta. Quando a gente vem para a parte de baixo da tabela, que são as empresas que menos caíram, que menos sofreram, a gente vê que a quantidade de verde e amarelo é bem grande aqui, né, nas empresas. Olha lá. Quando a gente começa a subir lá para o outro extremo, a gente vê que a quantidade de vermelho vai aumentando, tá vendo? Sim. Na parte em cima. Então, assim, as empresas que mais caíram são as empresas que tinham... já tinham associado antes da cagada, basicamente. Principalmente a parte de endividamento ou por ter simplesmente sofrido com o coronavírus, né? Que a Gol, por exemplo, ninguém imaginava que as empresas iam parar de fazer voo, né? Então, assim, teve a somatória do risco específico do coronavírus que impactou mais alguns setores, mas as empresas mais endividadas e mais alavancadas e mais em processo de turnaround sofreram mais. Sim. Então, a gente estava falando de Embraer. Você investe em Embraer? Você não, cara, eu nem conheço o case direito. Nunca abri um release de resultados. Sério? Não é o release mais bonito que tem. Confesso que não é o release mais bonito. Você dá peso para essas coisas ou eu sou meio fresco? Você fica puto. Você já viu um release da Ambev, velho? É foda, bosta, né? É uma bosta, velho. Os caras metem um monte de tabela. Só texto e tabela. É só texto e tabela, né? Texto e tabela. Aí você fala, mano, sério que o cara quer que eu pegue uma tabela e transforme numa porra de um gráfico de pizza? Sério, eles não conseguem transformar a tabela num gráfico de pizza para você visualizar. Isso é uma das únicas coisas que me emputece com o Ambev, cara. Eu acho foda. É mó bosta. Não, a governança da Ambev, a governança de uma forma geral da Ambev, eu não acho ela muito pró-acionista minoritário, não, assim, desde sempre, né? Tanto que, apesar dela só ter ordinária, até hoje a Ambev, ela é tradicional, ela não é novo mercado. O RI deles, quando eu trabalhava institucionalmente, que eu tinha que ligar lá nos RIs, descobrir as coisas e tal, de todas as empresas da carteira, cara, a Ambev nunca atendeu uma ligação, nunca respondeu um e-mail, RI. Enquanto, lá na M Dias, eu liguei lá, conversei lá com a gerente de RI lá, que tá um degrau abaixo do diretor. Eu falei, não tô entendendo isso e tal. Eu fiquei lá meia hora com a mulher no telefone, a mulher foi super atenciosa, explicou tudo, todas as dúvidas que eu tinha. Puta que pariu.
Então, assim, o RI da Engie é fenomenal também. Muito do que eu já aprendi do setor de energia foi com o RI da Engie. Eu ligava lá, ficava uma hora lá enchendo o saco do cara, dos analistas lá. Então, assim, a Ambev nunca foi uma empresa meio que, tipo, foda-se os minoritários. Então, assim, a governança não é alguma coisa muito positiva na minha avaliação da Ambev, não. E dá para ver claramente nos resultados, né? Nos resultados, não, no release dela. Sim, você tem Engie em carteira? É a sua maior posição em elétrica, é Engie ou não? Sim. E o que mais que você tem de elétrica em carteira? Cara, eu gosto de Energias do Brasil e Equatorial. Tá. Equatorial você tem bastante tempo ou não? Mais ou menos. Uhum. Mais ou menos. O que eu gosto bastante do setor de transmissão, eu acho que é o setor mais tranquilo de energia. Né? Mais do que distribuição. Acho que distribuição é o mais complicado, depois geração é mais tranquilo e transmissão é o filé, vamos botar assim, transmissão é tipo renda fixa. Só que o problema é que assim, a Taesa, que é a empresa que me parece ser melhor, é controlada pela CEMIG. Então, assim, aí eu já meio que não gosto, porque a CEMIG é estatal zona. Não que a Engie não seja, porque a Engie também tem gerência do governo francês no controle dela. Mas eu acho que é um pouco diferente, sabe? Eu não vejo tanta mudança de direção na empresa. Mas, assim, eu acho que a Taesa é uma empresa tranquila. Transmissora Paulista é uma empresa até ok, que distribuiu muito dividendo por causa de um não recorrente. Então, acho que muita gente foi para ela por causa dos dividendos, mas eles não devem ficar no patamar que foram em 2019, 2018. E eu também não gosto porque não tenho tag along nas preferenciais. E aí, como eu quero ficar pro resto da vida com a ação, se não tenho tag along, tem um risco aí no meio do caminho que eu prefiro não correr. Mas, basicamente, essas são as empresas que têm um destaque maior, eu acho, assim. A CEMIG, tirando o fato dela ser estatal, uma coisa que me incomoda um pouco é que ela é uma empresa muito complexa de você analisar, porque dentro da CEMIG a gente tem geração, distribuição, transmissão, e aí tem um monte de rolo, assim, de você tentar entender o que está acontecendo. Eu tendo a evitar empresas que sejam muito complexas a análise. Por exemplo, lá nos Estados Unidos tem o maior REIT de logística, que é o PLD. Cara, ele é um REIT que tem, assim, acho que tem 100 bi de valor de mercado, 80 bi de valor de mercado. Os caras têm galpão de logística no mundo inteiro. Aí, em cada lugar é uma joint venture diferente, não sei o quê. Então, tipo assim, eu já meio que evito essas empresas, porque eu vou perder tanto tempo só com um ativo da minha carteira, sendo que eu tenho mais de 60 ativos, que eu prefiro não aprofundar muito a análise. Então, quando a empresa ela é muito complexa em relação a interpretar os números, eu tendo a evitar. Tá. Você sente que os REITs lá fora são uma alternativa melhor do que os fundos imobiliários no Brasil, em termos de, sei lá, receita por metro quadrado, vacância? Cara, eu gosto bastante, assim. Eu gosto bastante dos REITs. O que é interessante dos REITs é que aqui os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% da geração de caixa, certo? Os REITs nos Estados Unidos, eles são obrigados a distribuir 90%, um pouquinho menos, só que não é da geração de caixa, é do lucro líquido. Então, o que acontece? Como os REITs têm muita depreciação e amortização, porque eles investem em imóveis, acaba sobrando muito dinheiro dentro do REIT para ele conseguir crescer. Diferente dos FIIs que tem que fazer emissão, os REITs costumam conseguir crescer só com retenção dos resultados, porque tem muita depreciação e amortização que não gera efeito caixa. Então, eles conseguem crescer nesse sentido. Um outro fator é que os REITs lá, eles parecem mais com empresa do que com fundo imobiliário. Então, eles podem ir no banco contrair dívida, eles podem emitir debênture. Então, é mais uma empresa que tem que distribuir todo o lucro do que, de fato, um fundo imobiliário. Mas eu gosto bastante. Tem vários setores que a gente não tem aqui no Brasil. Por exemplo, lá tem data center. Então, você investe num REIT que tem data center espalhado pelos Estados Unidos inteiro. REIT de, por exemplo, que não tem aqui, de residencial. Agora até parece que tem, né, aqui. Mas, assim, lá tem vários que são só de residencial. Então, tem alguns outros setores que a gente não tem aqui. E eu acho isso bem interessante. Fabão, alguém falou aí no chat que o que mais importa é governança. E eu acho uma das coisas mais difíceis de se avaliar, ou de se prever, ou de se antever uma cagada na governança. Né? Até mesmo porque, se você pensar, você tem 60 empresas em carteira, certo? Sim. Eu tenho... Tem mais um pouquinho. Eu nem sei quantos que tem, mas tem menos de 70, mais de 60, tá por ali.
E se a gente for parar para analisar a governança e ligar e tentar ir atrás de governança de 60 empresas no seu caso e de 25 empresas no meu caso, fica inviável, né? A gente para de trabalhar, para de vender curso, para de fazer vídeo no YouTube, que é a nossa atividade que garante os nossos aportes. Você primeiro espera dar uma cagada nos indicadores para olhar a governança. Como é que você avalia esse ponto? Você tenta antecipar alguma merda? Você pesquisa quem que tá lá? Como é que você faz? Cara, a governança ela é algo que de fato, ela é uma análise extremamente subjetiva, né? Não tem um número que vai te dar uma governança, tipo, governança boa, média e ruim, né? Eu acho que não tem um indicador nesse sentido. Um ponto vamos lá, o simples fato de você ter uma empresa lucrativa já há um bom tempo já dá um certo indício de boa governança, porque as empresas, de uma forma geral, elas têm várias formas de tirar o retorno do minoritário e passar para quem está na diretoria, para quem está no conselho de administração. A empresa pode pegar e dar um super salário para os diretores e reduzir drasticamente o lucro da empresa. Então, acho que assim, um fator, empresas que têm resultados consistentes há um bom tempo tendem a naturalmente ter uma governança ok, mas isso não é suficiente, isso seria só um cheiro, né? Um outro fator que eu gosto de avaliar bastante, eu pessoalmente não gosto de avaliar muito quem está por trás da empresa, tipo assim, eu não dou muito peso para quem é o presidente da empresa. Se a empresa tem controlador, eu dou uma olhada no controlador, mas se a empresa não tem o presidente, eu não ligo muito porque o presidente, eu sei que os presidentes vão trocar ao longo do tempo, então eu tendo não dar muito peso para isso. Mas se a empresa tem um controlador, esse controlador já fez algumas cagadas em outras empresas do grupo, ou já fez umas operações um pouquinho meio controversas, vamos dizer assim, eu tendo a ficar com o pé para trás. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Só que isso é muito subjetivo, né? E acaba que muitas vezes você vai percebendo mais com o tempo. Mas um outro fator que eu gosto de olhar, por exemplo, o site de relacionamento com investidores. Eu acho que o site de relacionamento com investidores, ele funciona como se fosse a cozinha de um restaurante que você vai. Se você vai lá e a cozinha tá limpa, toda arrumada, você vê como é que eles fazem, pô, legal. Se você entra no site do RI, o site do RI não tem informação, é uma dificuldade gigantesca você entender o que está acontecendo na empresa, você não tem material suficiente para entender como é que é o setor, como que a empresa está inserida, o que ela está buscando, o que ela não está buscando. Os days, né, tipo o VEG Day, Fleury Day, ajudam a entender muito a empresa, que são eventos que não são obrigatórios, então isso ajuda a dar mais transparência. Então, quanto mais transparentes são os resultados da empresa, na minha avaliação, melhor é a governança da empresa pró-minoritário. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto pessoalmente, os fundos imobiliários que o Banco Inter está lançando, o fundo de logística que eles lançaram. Vai falando aí, Fabão. Vai falando aí que eu acho que a Letícia sabotou meu uísque. Era para ela descer lá para pegar para mim. Vai mandando pau aí. Vai mandando pau. Mas assim, um exemplo de operações que eu acho que não tem absolutamente nada de errado, mas que eu não gosto pessoalmente. Por exemplo, o Banco Inter está começando a fazer a administração de fundos imobiliários, né, e a distribuição. E aí um dos fundos dele compra galpão da Log. E a Log tem o mesmo controlador da MRV, que tem o mesmo controlador do Banco Inter. Então, assim, essas relações entre partes relacionadas, eu gosto de evitar um pouco. Então, são algumas coisas que você vai pegando ao longo do tempo, né? Não tem muito para onde correr. Acho que a Letícia me trollou, velho. Não, ela tá falando que tá aqui. Ela mandou aqui no chat, eu tô aqui, doido. Mas tá aqui onde? Letícia? Letícia! Espero que ela tenha descido para pegar o iscão, porque tem que passar o cartão lá. Enfim, oremos. Fala aí de Embraer, Pete, o pessoal tá pedindo. Letição, você não desceu para pegar o uísque lá para mim? Acho que ela tá me sabotando, Fábio. Valeu, Pedro. Faz isso com você também? Você quer ir lá ver? Se você quiser ir, eu vou tocando aqui, vou falando com o pessoal. Vai falando com o pessoal que agora eu fiquei preocupado, Fábio. O pessoal tá falando aqui que ela tá lá embaixo, mas pode ir lá. A moça tá aqui. A moça tá quebrada, a máquina da moça. Puta, aí me ferra, hein? Bom, seja o que Deus quiser. O que a gente tava falando? O pessoal pediu pra você falar de Embraer.
Fala aí que eu Cara, não conheço nada da empresa. eu na verdade, eu gosto da Embraer porque ela é uma referência mundial no que faz. Então isso já me mostra que a Letição tá brigando com a mulher do uísque lá. Você pode... Não tá deixando pegar seu uísque. Tá bom, então, se ela não tem maquininha, deve ser da Cielo, então deixa quieto. E veio com resultados muito bons no quarto trimestre, pedidos firmes de avião. É uma empresa que o Agripino acabou de subir aqui. Minha casa é assim, velho. Temos esses problemas. Então, é uma empresa que eu sinto que vai sofrer durante algum tempo, mas que continua sendo uma boa empresa, né? A joint venture com a Boeing tá meio que uma zoeira. A Boeing também acabou cometendo alguns erros aí enquanto empresa. O que aconteceu em relação a... Eu lembro que tinha alguma coisa da joint venture, mas não foi para frente. Aprovaram em fevereiro a formação da joint venture, mas aí a Boeing acabou fazendo algumas cagadas aí no meio. Então, a gente estava esperando, lá na Inside, a gente estava estimando um dividendo extra por causa dessa sinergia com a Boeing, que a Embraer distribuiria 1,6 bi para os acionistas. A gente já está achando que talvez seja menos do que 1 bi, talvez. Então, é o que a gente estava falando antes. Às vezes, os melhores investimentos que a gente faz são em boas empresas que estão passando por um momento mais conturbado, né? Você tem essa impressão também? Que é o caso de M. Dias, que é o caso de Ambev, talvez? Você pensa Como é que assim, é? não? Qual que foi a pergunta? Foi mal. Você pensa que os melhores investimentos que a gente faz são de boas empresas, como Embraer, M. Dias, Ambev, que não estão naquele melhor momento, assim, naquela curva maravilhosa? É uma empresa que atingiu um platô e que está tentando se reinventar? O que você pensa disso? Cara, pode ser, pode ser. Eu gosto de investir em tudo, né? Então, assim, como tem muita empresa na minha carteira, tem empresa que está em todos os momentos. Tem empresa que está decolando e tem empresa que está de lado. Tem empresa, por exemplo, a Renner agora, provavelmente vai tomar uma porrada nos resultados, mas ela vinha a 200 por hora acelerando, né? Uhum. Então, assim, tem de tudo, né, na carteira. Eu acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que o negócio é não se apegar muito a ter só um tipo de investimento, sabe? Eu acho que tem que ter... Assim, eu acho que quando você foca no longo prazo e montar uma carteira ali resiliente, eu acho que a maior parte da carteira tem que ser de empresas consolidadas. Tem que Sim, ser de empresa que tem resultado, pode estar passando por um momento um pouco mais difícil e tudo mais, mas a maioria das empresas tem que ser assim. A sim. minoria das empresas você pode ter uma empresa extremamente arriscada, um turnaround bem agressivo, mas eu acho que tem que ter um controle de risco nisso quando a gente fala de investir por longo prazo. Ô Fabão, você falou que tem mais de 60 empresas aí, você nem sabe o número exato. Você, na hora de ler os releases e de acompanhar mais de perto, você dá mais peso para aquelas que decepcionaram no resultado ou você olha, como é que você acompanha isso para quem tem muitas empresas? Porque eu sempre falo para a galera, ó, para mim não tem limite máximo e eu acho que você está certo nesse quesito. Mas hoje eu estou com 25 empresas, eu penso em ter umas 35 no máximo, porque é o número de empresas que eu consigo acompanhar. Como é que você faz para acompanhar? Eu sei que você é um gênio, isso já é senso comum aqui pelo que estão falando, mas como é que você faz para acompanhar essas 60? Você olha Cara, com mais eu acompanho elas de forma diferente, tá, Pete? Por exemplo, tem algumas empresas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, algumas empresas eu acompanho uma vez por ano só, tá? Por exemplo, os meus REITs lá, eu tenho 19 REITs na carteira. Além do ETF de REIT que eu tenho. Então, o que eu faço? A maioria deles eu acompanho só uma vez por ano. Eu só olho o release anual. Porque eu tenho alguns REITs de cada um dos principais setores e ainda tenho o ETF. Então, eu acompanho o release anual. Por exemplo, agora que os REITs de saúde estão sofrendo muito lá nos Estados Unidos, porque lá como é que funciona? Os REITs de saúde, eles são donos de vários hospitais, aí tem vários tipos de REITs, tá? Mas só dando um exemplo de REITs de saúde. Tem o REIT de saúde que tem só centro de convivência de idoso. Tipo, idoso, para não ficar sozinho em casa, ele vai morar num lugar que tem, tipo, como se fosse um condomínio que só tem gente mais velha, e aí eles fazem atividades. Tem alguns desses que tem amparo ambulatório, então também tem aqueles idosos que estão em condições
precárias, que tem que tomar soro, que tem que ficar, enfim, Sim. meio que internado dentro de casa, tem também. E tem os de hospitais. Os de hospitais lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Nos Estados Unidos é tudo pago, não tem hospital público, né? Então, você vai no hospital, o hospital ele é obrigado a te atender, ele não pode falar, não vou te atender, mas ele manda a conta para tua casa. Tá aqui, ó, pau, você foi atendido, aí você tem que se virar para pagar. Só que, só para você ter ideia, cada caso de internação do coronavírus, por uma semana lá, você ficar entubado e tudo mais, custa $35 mil. Uma semana. E aí o que acontece? Os hospitais todos estão tendo que receber os pacientes, vão mandar a conta, mas provavelmente ninguém vai conseguir pagar isso. Então, por esse fator, os REITs de healthcare eu vou começar a acompanhar um pouquinho mais próximo. Então, eu vou acompanhar os trimestrais deles. Entendi. Por exemplo, então eu pego uma empresa como a Tesla, por exemplo, que é uma empresa mais disruptiva, que os resultados mudam muito no curto prazo, tanto para um lado bom quanto para o lado ruim. É uma empresa que eu acompanho mais de perto, então eu leio mais os trimestrais. As empresas aqui do Brasil, por exemplo, a M Dias está passando por um momento mais difícil, eu vou lá e acompanho trimestralmente. A Ambev, mesma coisa, acompanho trimestralmente. Mas agora, você espera os números irem para o vinagre ou você tenta antecipar por causa do setor? Você fala, ó, deu pau do coronavírus, quais vão ser as mais afetadas e aí você vai estudar, ou você espera aquilo refletir num resultado trimestral e o resultado trimestral te acende o alerta? De onde que eu acho que o coronavírus foi uma coisa meio específica, porque meio que tudo foi precificado antes dos resultados, né? Tipo, não saíram os resultados do primeiro trimestre e tudo já desabou. Então, acho que seria difícil antecipar nesse sentido. Mas, via de regra, eu esperaria. Entendeu? Agora, eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, eu analiso o release anual. Eu só olho o anual dela. Não gasto muito tempo no trimestral. Se eu tiver tempo, eu abro o trimestral e olho rapidinho. Mas com mais calma, com mais dedicação, eu vou olhar mais o anual. Mesmo porque lá, eu divido a minha carteira inteira, metade passiva e a metade ativa. Ou seja, metade da minha carteira lá, ela está em ETFs. Tanto que de pagam ações... dividendos lá, né? Os ETFs lá pagam dividendos. Sim, metade em ETF de ações, metade ETF de REITs. Aí a outra metade é onde eu tenho os ativos direto. Então, por ter uma parte de alocação passiva, isso me permite ter um acompanhamento um pouco mais distante das empresas que são mais sólidas. Aqui no Brasil, como eu ainda não tenho ETF, eu inclusive pretendo incluir alguns ETFs na minha carteira, mudei um pouco de opinião sobre isso. Eu pretendo incluir um pouco de ETF, mas as ações aqui no Brasil eu acompanho um pouco mais de perto, mesmo porque eu tenho que produzir conteúdo e tudo mais, então eu acompanho um pouquinho mais de perto. Mas basicamente é isso. Quanto mais arriscado é o case da empresa, mais de perto eu acompanho. Quanto mais tranquilo, mais de longe eu acompanho. E a diversificação também me permite não ter um acompanhamento tão próximo de todas elas. Se a pessoa tem 10 ações só e tem 100% do patrimônio em renda variável, cara, o cara tem que conhecer cada vírgula que está acontecendo dentro da empresa, porque você não vai botar seu patrimônio todo em risco. Mas a partir do momento que você tem uma diversificação grande, você pode abrir mão do acompanhamento tão próximo de algumas das empresas da sua carteira. Eu acho que é isso que me permite conseguir acompanhar minha carteira mesmo tendo muitos ativos. Uma vez você falou isso num vídeo com o Primo Rico, mas eu tava numa ressaca desgraçada, eu tava acompanhando lá a gravação, mas eu tava meio ressaquento. Você falou como é que você divide a sua... Ah, não, chegou o iscão aqui, ó. Olha aqui, modalista. Cadê? Você viu isso? Eu vi só o copinho. Numa taça de vinho, não faz sentido nenhum. Eu sujo os copos e não lavo, a edição acabou de me dar uma bronca. Como é que você divide sua pizza entre investimentos no exterior e Brasil? E a porcentagem, assim, em termos mais macro, assim. Tá, vamos lá. O que acontece? Quando eu vou falar minha carteira objetivo, mas a minha carteira atual não está muito bem ela está um pouquinho desbalanceada, tá? Mas a minha carteira objetivo hoje é 35% em ações, 35% em fundos imobiliários. Tá. Deu 70%. Ah, garoto. 15 e 15. 15 em ações no exterior e 15 em REITs no exterior. Mas eu não tenho 30% ainda no exterior. Eu estou na casa dos tipo 18%, quase 20% no exterior. E o resto está em ações e FIIs. O que acontece? Quando eu comecei a investir lá atrás, eu comecei
alocando só aqui no Brasil e um pouco mais em FIIs do que em ações. Eu alocava assim 70% em FIIs, 30% em ações. Porque na época não tinha muita informação, eu estava começando a investir, tipo ali 2009, Você finalzinho foi de prudente 2008. pra caralho, então, né? Se você começou por FIIs, e Sim. você falou isso na live anterior, que você tava com 1 milhão antes dos 30, né? Como é que chama aquele canal? Legal. Lucas. E como é que chama? Eu não conhecia ele também. Ele que me chamou pra live, eu conheci ele ali na live mesmo. Mas ele é super gente boa, ele é muito bom também. Chama 1 É 1 milhão, milhão com 1 milhão com 30. 1 milhão com 30, exatamente. Sigam, achei o cara muito bom. Vou fazer uma live com ele também. Nossa. Bom, Fabão, para finalizar, conta pra galera como é que é ter muito patrimônio e cada... Desculpa, te expus. E cada aporte individual que você faz hoje, mensalmente e tal, ser só uma fração muito pequena dos... você fica meio pistola ou você fica mais tranquilo por já ter um patrimônio maior. Eu sei que tá acontecendo comigo hoje, não que eu seja multimilionário igual a Vossa Senhoria, mas e às vezes eu fico meio pistola porque eu não consigo reequilibrar, rebalancear minha carteira da forma que eu queria. Você não faz um rebalanceamento dinâmico, né? Vendendo o que subiu e comprando o que caiu. Eu também não. E como você lida com essa ansiedade? Você toma um Cara, também? então, o que eu falo pra galera? Tipo assim, independente do patrimônio, uma determinada hora, quem tá começando a investir vai passar por isso. Tipo, se o cara investe R$100 por mês, se o cara investe 1.000, se ele investe 10 mil, ou se ele investe 100 mil, quando você está começando a sua carteira, todo mês você botou lá 10 mil reais, vamos supor. Aí no mês seguinte você botou mais 10 mil. Você dobrou sua carteira só com o seu aporte no começo. Então, assim, independente do tamanho do aporte, no começo a sua carteira começa a crescer muito rápido por causa dos aportes. E depois de um tempo, a sua carteira oscila e o seu aporte não faz nem cosquinha no tamanho da carteira, né? Porque... E você fica pistola ou não? Cara, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que é mais ou menos isso, porque cada vez mais o seu aporte vai ficando menos relevante em relação ao tamanho da carteira. E não tem o que fazer. E é por isso que eu aconselho o pessoal no começo, quem não tem dinheiro nenhum e está começando a investir agora, cara, o cara botar 100% em renda variável não vai fazer mal para ele. Né? Quem não tem nada e está começando agora, por quê? Porque você fez uma cagada, no mês que vem seu aporte já ajusta, entendeu? Você muda rapidinho, você não vai perder muito dinheiro. O que eu fico preocupado é com aquele cara que acumulou na renda fixa durante 5, 10 anos um patrimônio grande, aí ele vai lá e joga para renda variável. Por quê? Porque depois, primeiro, o aporte dele não vai ser tão relevante para ele ajustar essa carteira, e no começo é normal você ter uma carteira que daqui 2, 3, 4 anos você vai olhar para trás e falar, putz, que bosta. Né? Você sempre está melhorando como investidor. Então, se você tem um patrimônio grande guardado em renda fixa, comece pequenininho em renda variável para você conseguir mudar o trajeto dessa carteira no curto prazo, que é o prazo de aprendizado, de forma fácil. Né? O que eu sempre falo é, se você só investe, porque a gente tem uma parcela de pessoas que estão muito próximas de se aposentar, né? Que seguem a gente, e às vezes eu recebo umas perguntas, eu falo, sei lá, você tem 1 milhão e quer... trocar renda fixa por renda variável, fraciona seus aportes e fala, eu quero em 5 anos fazer essa mudança, porque aí você vai se acostumando durante o processo, né? Não tem pressa, né? Eu acho que a grande mensagem é essa. Não tem pressa para você ir para renda variável. Ah, meu Deus, a bolsa agora está em 70 mil pontos, vou comprar porque vai voltar. E mesmo que a bolsa volte, você compre agora nos 70 mil pontos e a bolsa volte, o que vai fazer diferença são seus aportes nos próximos 20 anos. E você não vai mais conseguir comprar no preço que estava hoje, mesmo que a bolsa suba. Então você não tem muita opção, porque daqui a um ano o dinheiro do seu salário que você ganhou, que você vai investir, você vai ter que investir lá na cotação que tiver lá daqui a um ano. Né? Você não consegue antecipar isso para agora. Então é uma jornada da vida inteira. Ô, Fabão, para finalizar, perguntaram se você tem algum outro ativo sem ser fundo imobiliário, aqui ou fora, e ações. Não, né? Você não tem ouro, dólar, você só tem coisa que trabalha para você. Bom, sim. Mas assim, eu não vejo muito problema não, Pete. Eu não tenho muito preconceito com isso não, eu só não tenho. Não, nem eu. Eu também não tenho. Eu acho que assim, até 5% da carteira, se o cara quiser botar em Bitcoin, ouro, prata, lá fora dá para investir em prata também, tranquilo. Acho que assim, não vejo problema não.
Fechou. Fabão, vamos derrubar nós aqui. Obrigado pela sua presença. Quando quiser fazer um no teu canal e me chamar lá também. Vamos marcar. Tô pronto. Gasolina agora já não falta mais. Então, se precisar que eu vou numa live de 3 horas, só chamar. Fechou? Beleza, obrigado, Valeu. meu amigo. Valeu, Manda um cara. salve aí Saudade, pra sua viu? família, Vamos pra marcar aí. Laura, tamo junto. Quando acabar essa quarentena, da gente ir aí fazer uma bagunça. Vamos, você vai voltar em 2 dias porque você não aguenta o meu ritmo, mas será sempre muito bem-vindo. Beleza, Um abraço. valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Pete. Vai.